Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão do coração? Galera, a videoaula de hoje a gente vai falar sobre as leis da termodinâmica e aqui na física é um estudo muito importante, ele é utilizado também bastante na química, tá? E um muito conceito matemático. Bom, a primeira lei da termodinâmica, galera, ela na verdade não é a primeira, porque temos a lei zero da termodinâmica. E a lei zero da termodinâmica, ela vai falar sobre o equilíbrio térmico entre corpos, beleza? Então, quando a gente tem diferenças de temperaturas, quando eles vão atingir. Agora, a gente começa falando sobre a primeira lei da termodinâmica, que essa sim é uma matéria aqui para física muito importante. A primeira lei da termodinâmica, galera, vai falar sobre isso, ó. O que trabalho, né? Que eu gosto até de falar desse jeito. Que na verdade ele vai relacionar, vamos escrever aí, ó. Ele vai relacionar a quantidade de calor, então esse Q seria minha quantidade de calor, beleza? Esse meu tal aqui, que é uma letra bem diferente, ele significa o meu trabalho, ou seja, o quanto de trabalho que eu vou precisar executar. E esse meu delta U, galera, ele vai falar sobre a variação da energia interna. Então, olha só, aqui a gente tem a energia interna sendo relacionada aí com o meu processo térmico, beleza? A gente costuma dizer processo térmico, a nossa máquina térmica, enfim, tem várias coisas que a gente vai discutir aí. Sempre quantidade de calor, trabalho e energia, eles significam, eles têm basicamente a mesma unidade, que significa o joule, ok? Essa é a nossa unidade oficial. Então a gente pode utilizar o joule, mas também tem uma unidade muito usual que é a caloria. Então a gente pode ter todo mundo em joule ou todo mundo em calorias, né? Que seria uma cal. O trabalho seria a mesma coisa. Então a gente pode ter joule ou calorias. E a energia interna também, pessoal, joules ou calorias, beleza? Lembrando que a unidade oficial é o joule, ok? Uma dica que eu posso dar aqui para vocês é o seguinte: quantidade de calor é o quanto de calor, né? Lembrando que calor, por definição, é energia em trânsito, beleza? Energia térmica em trânsito. Então, isso é a quantidade de calor. O trabalho é o que ele vai precisar fazer para executar. A gente já vai definir mais um pouco, vamos definir melhor aqui embaixo, né? No trabalho e energia interna. E a energia interna ela vai relacionar muito o estado que a gente está observando as minhas moléculas, os meus átomos, ok? Bom, nunca se esqueça, pessoal, uma observação muito importante que eu vou deixar aqui, ó, um obs interessantíssimo aí pra gente, é que sempre que a gente falar de trabalho, a gente está relacionando com o volume. Então, ele está relacionado com o volume. E toda vez que a gente fala de ΔU, ou seja, da variação da energia interna, a gente está falando de temperatura. Então, está relacionado com temperatura. Beleza? Então, galera, trabalho relacionado com volume e o ΔU, que seria a temperatura. Sempre isso daí é uma dica muito importante que a gente não erra, tá? Então, vem aqui embaixo, ó, vamos falar sobre o trabalho, sobre esse tal aqui, que é uma letra muito interessante pra gente. Imagina que a gente tem um gráfico de pressão por volume, beleza? E nesse gráfico, a gente vou até mudar a cor aqui, vou deixar em vermelho, ok? E nesse gráfico aqui, pessoal, a gente pode estabelecer alguns conceitos. Então, eu tenho um gás, vamos supor um gás, num estado A e ele vai para um estado B, ok? E nessa transição, então, do estado A para o estado B, tá? Então, ele está indo do A para o B, ele vai estar a um volume VA, concorda comigo? E ele vai estar a uma pressão, olha lá, ó, a uma pressão PA, ok? Então, um volume VA e aqui uma pressão PA. Então, aqui seria a pressão PA e aqui seria o volume VA, ok? A mesma coisa para o B, então ele vai estar a um volume VB e ele vai estar a uma pressão PB, que a gente vai chamar assim, certo? Então, a definição de trabalho, pessoal, que a gente tem aqui para termodinâmica é que o trabalho ele vai ser relacionado com seno a pressão vezes a variação de volume. Tem que ter variação de volume para ter trabalho, tá? Então, essa daqui seria a definição. Então, o que seria o pezinho? O pezinho seria a pressão e o ΔV seria a variação de volume, ok? Só que para esse tipo de gráfico, que eu até vou descer
vou desenhar aqui, vou dar uma achurada, né, com tinta verde. Olha lá, galera, desse jeitão aqui assim, ó, tá? Essa área que está embaixo do meu gráfico, galera, ela pode ser calculada. E essa área que está embaixo do gráfico, ela vai me representar exatamente a definição. Então, a gente pode falar que o trabalho, ele vai ser numericamente igual, deixa eu até escrever melhor aqui, ó. O trabalho, ele vai ser numericamente igual à área embaixo do nosso gráfico, ok? Essa é uma definição muito importante aí pra gente, beleza? E a energia interna, Daria, como é que a gente fala sobre a energia interna? Ó, a energia interna, pessoal, ela está relacionada com a parte atômica, molecular aí do meu gás, do meu fluido, beleza? Então, a energia interna, por definição, ele segue esse modelinho aqui, ó, ΔU, ele vale 3 meios de nRT, tá? Lembrando que o que é o N? O N é o nosso número de mols. O que é o R? O R é aquela constante universal dos gases, tá? Então, é a constante universal dos gases. E a temperatura é o T. Essa daqui é a nossa temperatura, beleza? Essa é a definição mais usual. Lembrando, pessoal, uma observação muito interessante. Lembre-se que lá para os gases a gente tem o nosso PV-NRT, ok? Então, você está percebendo que a gente tem o NRT aqui, ó, e tem o PV? Você pode substituir no lugar do NRT o P vezes o V, certo? Então é uma maneira muito interessante aí para a gente trabalhar com a nossa primeira lei da termodinâmica. Mas não fica somente nisso. A gente também precisa analisar os sinais, porque os sinais vão estar no enunciado do exercício e eles vão ser de fundamental importância aqui para a gente, tá? Então vamos lá, pessoal, vou dar uma descidinha aqui, ó. Vamos falar sobre os sinais agora. Se a gente vai falar sobre os sinais, é muito interessante a gente ter em mente essa tabelinha que eu montei aqui pra gente, né? Esse quadro aqui, com o Q positivo, o Q negativo, o Q valendo zero, o ΔU positivo, o ΔU negativo, o ΔU valendo zero, o trabalho positivo e o trabalho negativo. Eu não coloquei o trabalho valendo zero, porque esse daqui é um conceito muito óbvio pra gente, beleza, galera? Se não tiver trabalho, a gente não vai ter volume, etc, ok? Bom, começando aqui por eles, vamos para o primeiro, que seria o nosso Q positivo, quando a nossa quantidade de calor for positivo. Isso a gente vai ter, galera, um processo chamado de endotérmico. É um processo endo, é dentro, né? Então seria uma energia que está sendo absorvida pelo sistema. Então, endotérmico, ok? Processo endotérmico. Nesse tipo de sistema, galera, o sistema recebe calor. Então, o sistema, ele recebe calor, beleza? Então, toda vez que você tiver no enunciado um processo endotérmico, o sistema recebendo calor, a quantidade de calor vai ser positiva, ok? Já, pessoal, quando o Q for negativo, a gente está falando de um processo, olha lá, se aqui em cima foi endo, aqui embaixo vai ser o quê? Exotérmico, beleza? Então, esse tipo aqui é muito importante, é muito interessante. Se ali em cima o sistema foi positivo, ele recebeu calor, aqui o que você acha que vai acontecer, pessoal? O sistema ele libera calor. Olha lá, ó, o sistema libera calor, beleza? Então, positivo, negativo. E quando o Q for igual a zero, a gente não tem troca de calor com o meio externo, pessoal, tá? Ou ele vai ocorrer de uma maneira tão rápida a ponto de permitir essa troca, tá? Então, basicamente, não ocorre, olha lá, ó, troca de calor com o meio externo, tá? Com o exterior. Então, a minha barreira não vai permitir isso daí. No meu sistema, eu vou ter uma barreira, né? E ele não vai permitir, né? É uma região de fronteira aí que não vai permitir isso daí. Ok? E quando o ΔU for positivo? Então, agora morremos com a quantidade de calor, vamos falar sobre a energia interna. Toda vez que a energia interna for positivo, pessoal, a gente está falando de um aquecimento. Essa palavra é muito importante, hein? Aquecimento. Então, no exercício vai estar falando, um aquecimento, você já vai ficar ligado que o ΔU é positivo, ok? Então, a gente tem um aumento de temperatura, ó. Aumento de temperatura, beleza? Se tem aumento de temperatura, pessoal, a variação térmica dele é o quê? Positivo, tá? Então, eu estou considerando que a minha variação é maior que zero.
Então, um aquecimento, um aumento de temperatura. Então, pensa assim, ó, se o ΔU foi positivo, foi no aquecimento, o que você acha que vai ser o ΔU negativo? Resfriamento. Então, olha lá, resfriamento. Beleza? Então, a gente tem um resfriamento, ou seja, se ali em cima foi aumento, aqui a gente tem uma diminuição do que, pessoal? De temperatura. Temperatura. Ou seja, a minha variação de temperatura ela vai ser o quê? Negativa, tá? Então, sempre o inverso de um do outro. E quando a energia interna, pessoal, ela for igual a zero, o que acontece aí? Esse é um sistema legal, porque olha só, a nossa energia interna não está sempre relacionada com a temperatura. Se você não tem variação de energia interna, quer dizer que o que, pessoal? O processo manteve-se a temperatura constante. Então, aqui é o que a gente chama de um processo isotérmico. Olha lá, ó, isotérmico. Ou seja, não houve variação de temperatura, isotérmico, beleza? Não teve variação da temperatura. E nesse caso a transformação ela é bem lenta, a ponto que a gente não vai alterar a agitação das partículas. Elas vão se manter sempre constante, beleza? Então, isotérmico. Lembre-se que iso é o mesmo e térmico temperatura, ou seja, o T, geralmente no exercício, ele vai falar que se manteve constante. Beleza? Galera, e quando o trabalho for positivo, quando o trabalho for negativo? Esse é interessante, porque muitos exercícios vão apresentar quando ele for isso daqui. Então, olha só, quando o trabalho for positivo, galera, a gente está falando de uma expansão, quer dizer, um aumento de volume, tá? Então, essa palavra aqui é muito importante, ó, aumento de volume, beleza? Então, quer dizer, se o trabalho está sempre relacionado com a variação de volume, quer dizer que o ΔV, no caso V de volume, tá? Ele é positivo, ou seja, o sistema ele realiza trabalho, tá? Então, o sistema realiza trabalho. Agora, e se o trabalho for negativo? Bom, se um for expansão, quer dizer, ele aumentou, agora a gente vai pensar no contrário, que seria a compressão. Compressão, pessoal, do nosso sistema, beleza? Ou seja, se em cima na expansão aumentou o volume, aqui vai ser o quê? Diminuição de volume, beleza? Então, no caso aqui, o meu ΔV, ele vai ser o quê? Negativo. Bom, se em cima era uma expansão, um aumento de volume e o sistema realizava, embaixo foi uma compressão, teve uma diminuição de volume, o meu volume foi negativo. O que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, ele vai receber trabalho. Ele recebe, tá? Então, aqui em cima ele realiza e aqui embaixo o que acontece? Ele recebe, tá? Então, na compressão, diminuição de volume. Pessoal, pensa assim, ó, vou fazer até um desenho aqui embaixo, ó. Imagina um êmbolo, tipo uma seringa, certo? Imagina o conteúdo dando um zoom aqui, né? Numa seringa. Tá? Ela tá mais ou menos assim. Pera aí. Deixa eu fazer aqui, mudar esse carinha aqui, ó. Tá? Então, vou fazer mais um pouquinho aqui assim, ó. Tá? Então, imagina uma seringa. A seringa, ela tem um êmbolo, certo? Então, vou desenhar um êmbolo mais ou menos aqui, ó. Um êmbolo de borracha, ok? Se eu pegar esse êmbolo, pessoal, e começar a descer ele, fazer uma força e empurrar ele para baixo, como é que vai ficar esse êmbolo? Bom, esse êmbolo vai descer, obviamente, né? Ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, vamos supor, tá? E o que que ele vai fazer, galera? Nesse caso, ele vai manter, então, esse gás que estava solto aqui, agora ele está inteirinho comprimido aqui, tá? Então, essa compressão, galera, vai fazer um trabalho negativo, tá? Então, pensa assim, só se imaginar um êmbolo. Aqui as partículas estavam livres, né? Estavam soltas aqui. Quando você comprime, você executa uma compressão nisso daqui, ele vai ficar todo confinado aqui. E você pode perceber que até fica difícil você tentar forçar mais, tá? Porque nesse caso, o meu trabalho ele é negativo, ocorreu uma diminuição de volume. Tá? Perceba que aqui o volume ele é um volume 1, aqui é um volume 2, a gente tem como consequência que o volume 1 é maior que o volume 2, tá? Então teve uma diminuição de volume. Ok, pessoal? Pensa assim. Eu gosto também de pensar que assim, ó, quando você executa trabalho,
tá? Você está realizando o trabalho, você não está trabalhando, você está ganhando dinheiro, então você está no positivo, ok? Agora, quando você está sem trabalhar, galera, você está perdendo coisa, né? Você tem que receber de alguém. Por quê? Porque o teu trabalho está negativo, ok? Bom, então falando agora sobre a segunda lei da termodinâmica, a primeira morreu, quadro de sinal, equação simplesinho, basiqueira, tá? A segunda lei da termodinâmica, galera, ela já é um pouco diferente. Porque, na verdade, a segunda lei ela vai explicar muito sobre o funcionamento das máquinas. Então, olha aqui em vermelho esse carinha que a gente destacou aqui para vocês. Ó, vou até pegar a tinta vermelha, tá? Então, ó, o calor flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio, beleza? O inverso só ocorre com a realização de trabalho. Essa frase parece ser muito simples, mas o conceito dela é muito profundo. Então, o calor, com certeza, ele flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. Isso é uma das leis que regem a física inteira, tá? A gente vai ter uma perda de quem tem mais para quem é menos para estabelecer esse equilíbrio. E o inverso só vai ocorrer com a realização de trabalho, beleza? Então, se a gente pegar, por exemplo, um ar-condicionado, né, que é um aparelho que tem um gasto energético altíssimo, com uma eficiência energética baixa. Ele tem, hoje em dia a gente tem ar-condicionados mais modernos, mas temos um grande problema com relação a isso. E olha lá, outra consideração importante a ser feita para a segunda lei. É impossível, pessoal, para uma máquina térmica que opere em ciclos converter integralmente calor em trabalho. Tá? Então não tem como ela converter integralmente 100%. Então por isso que a eficiência hoje em dia é um dos quesitos na engenharia a ser batido, porque é muito difícil a gente ter uma eficiência energética alta nas coisas. A gente tem que sempre otimizar, essa é a palavra. Ok, pessoal? Bom, vamos para o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, galera, ele é um ciclo muito importante. Ele está aqui embaixo, a gente vai escrever algumas coisinhas sobre ele, ok? Bom, o ciclo de Carnot, galera, ele é um ciclo que ele possui 4 transformações, ok? Transformações. Quais seriam essas nossas 4 transformações? Ele conta com 2 transformações adiabáticas, ou seja, o que é adiabática, pessoal? Ele não troca calor, não ocorre troca de calor. E seriam 2 transformações que a gente chama de isotérmicas, tá? Ou isotermas. Então, vamos lá. Adiabática, sem troca de calor. Isotérmica, temperatura constante. Não vai haver mudança da nossa temperatura, ok? Galera, vamos dar uma olhada então aqui embaixo no ciclo, que a gente já consegue observar ele aqui, ó, tá? Então, esse daqui é meu ciclo. É um ciclo que ele vai falar sobre pressão e volume, né? Então, aqui a gente vai ter a pressão e o volume. Então, muito interessante a gente falar sobre ele, tá, galera? Então, aqui o A, o B, o C e o D. Ele vai, pessoal, de um estado A para um estado B, de um estado C para um estado D. Então, eu vou colocar setinhas aqui, ó. Olha lá, ó. Essa seria a primeira seta, do A para o B. Depois, a segunda seta, do B para o C. A terceira seta, do C para o D. E a quarta seta, do D para o A. Ok? Então, vamos escrever algumas considerações sobre isso daqui, pessoal? Muito importante a gente escrever o seguinte. Olha lá. Quais seriam, então, ó, as 2 adiabáticas e as 2 isotermas? Do A para o B, pessoal, então, do estado A para o estado B, a gente tem o que a gente chama de expansão, olha lá, ó, expansão isotérmica. Então, a primeira curva isotérmica já está sendo mostrada aí. Ó, não escrevi a pressão aqui, tá? Então, de A para B, a gente tem esse trechinho aqui, ó, galera, esse primeiro trecho que eu estou fazendo aqui, a temperatura não vai mudar. É uma expansão, né? Quer dizer, tem um aumento de volume com temperatura constante. E nela, a gente tem o seguinte, ó. Nela, o gás recebe o calor da fonte quente. Então, olha lá, observa aqui, ó. Então, aqui seria o meu ciclo, na esquerda, o gráfico, e aqui, pessoal, seria uma representação, na minha direita, em azul também, do que seria uma máquina térmica. Então, a máquina térmica, ela tem uma fonte quente, que tem uma quantidade de calor da fonte quente e uma temperatura quente. E ele tem uma fonte fria,
que tem uma quantidade de calor da fonte fria, que é F, né? E o T é F, que seria a temperatura da fonte fria. Galera, para um gás, tá? Então aqui seria a minha máquina térmica. Para um gás, imagina lá, ó, sair de uma fonte quente, que está aqui, tá? Para ele passar para uma fonte fria, ele vai ter que sofrer uma transformação. Então não é tão simples um gás ou um fluido, né, que está numa fonte quente passar para uma fonte fria, não é tão simples assim. A máquina térmica vai cobrar isso. E como que ela vai cobrar? Então esse cara que está vindo da fonte quente, ele passa pela minha máquina térmica, gera trabalho, lembra do tal? Olha lá, ó. Então lembrem-se vocês do tal, ele gera trabalho, gera aquecimento, gera ruído, tá? Não tem uma eficiência de 100% e ele vai transformar na fonte fria, ok? Então fonte quente, trabalho, fonte fria, beleza? Então voltando aqui, ó, esse gráfico para explicar na minha esquerda. Do A para o B, a expansão isotérmica, né, o gás recebe calor. Então ele recebe calor de quem, pessoal? Da fonte quente. É isso que acontece. A fonte quente manda calor. Beleza? Bom, estávamos ali no A. Agora eu vou fazer com tinta verde aqui, ó. Do B para o C, galera, o que vai acontecer aqui? Essa é a nossa expansão adiabática. Beleza? Então a gente tem uma expansão adiabática, sem troca de calor. O que acontece aqui? O gás, por exemplo, né? Estou dando um exemplo com o gás. Ao final, ele está a temperatura da fonte fria. Então, quando a gente tem do B para o C, pessoal, uma transformação sem troca de calor, a gente está vindo com esse gás de um estado para cá que ele já veio na transformação da fonte fria. Então, ele está fazendo já essa transição. Então, aqui de B para C, a gente tem a expansão adiabática, ok? Mudando de cor de novo para a cor azul, a gente tem a transformação de C para D, ok? Bom, na transformação de C para D, galera, a gente tem uma compressão, tá, isotérmica. Então, mais uma isotérmica, olha lá, ó. Então, agora o gás vai ter redução de volume, tá? Se é uma compressão, o volume dele diminui. E o que acontece aqui, Daré? O gás, pessoal, ele fornece, olha lá, ó, fornece o calor da fonte quente. Tá? Então, todo o calor da fonte quente é agora fornecido ao gás. Então, essa seria a transformação de C para D, outra transformação isotérmica. E para finalizar o nosso ciclo, é o finalzinho dele, ó, de D para A. Então, de D para A, a gente tem outra compressão, tá? Só que agora essa compressão ela é adiabática, tá? Sem troca de calor. Ou seja, o gás, olha lá, ele volta à temperatura quente. Beleza? Então, aqui, galera, é esse pedacinho do D para o A, o final da expansão. É muito importante você ter esses conceitos do que é isotérmica, do que é adiabática, do que é expansão, do que é compressão. Eu vou deixar resumido aqui, galera, olha só. Aqui em cima, então, a gente tem uma isotérmica, só que nesse caso é uma expansão. Aqui do B para o C, a gente tem uma expansão, só que nesse caso é adiabática. Aqui do C para o D, a gente já tem uma compressão, só que de C para D, a gente tem uma isoterma, certo? E aqui do D para o A, a gente tem uma outra, expansão não, compressão, olha lá, ó. Então, a gente tem mais uma compressão, só que nesse caso uma compressão adiabática, sem troca de calor. Percebam que as curvas elas são paralelas e sempre essa é a nossa ideia. Galera, para finalizar nosso vídeo, a gente tem algumas equações muito importantes aqui na nossa segunda lei, principalmente para essa máquina térmica, ok? Então vamos lá. A principal de todas vai falar sobre o rendimento. O rendimento de uma fonte térmica, de uma máquina térmica, ela depende do trabalho e da quantidade de calor da fonte quente. Beleza? Essa é uma equação muito interessante, muito utilizada. A gente também pode ter variações dela. Então, como que a gente pode ter isso? A gente pode estar falando o seguinte, ó, a quantidade de calor em módulo da fonte quente sobre a quantidade de calor em módulo da fonte fria,
tá? Uma relação entre elas, eu até falei invertido, mas é do jeito que está escrito aqui, é que a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Outra maneira da gente relacionar as equações aí, ok? E se a gente juntar esses dois carinhas aqui, a gente pode ter o seguinte, galera. Essa é importantíssima, que vai relacionar o rendimento com a temperatura, ou a gente também pode ter essa outra aqui, ó, o rendimento com a quantidade de calor, certo? Então, muito interessantes, essas equações quebram muito o nosso galho, tá? Mas saiba que você tem que ter esse sistema que está mostrado aqui. Não se esqueça que o QF e sempre quando a gente tiver o F embaixo relacionado à fonte fria e o Q é quente, tá? O trabalho e esse N que é o rendimento, tá? N é o que a gente costuma dizer de rendimento, ok, galera? Então, uma noçãozinha aí, um resumo bem tranquilo para vocês do que seria a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Grande abraço, galera!